Nossos antepassados, de todos os povos, lutaram, deram a vida para mudar a forma como os reis governavam o mundo. Nós lutamos pela liberdade, pelo direito de votar e de escolher quem vai ser o líder do nosso país. Lutamos, morremos por isso. Muitas vezes alguns países ainda fazem isso. Eles ainda não conquistaram o direito de escolher quem será o governante. Porém, no meio de toda essa luta dos que lutaram, passou batido um detalhe muito importante. Não basta ter a liberdade de escolher se você não tiver opções de escolha. E isso significa candidatos competentes e preparados. Eu não estou falando de ideologia, porque todas as ideologias são boas. A democracia é o poder na mão do povo, a liberdade de escolha, é o poder da interferência. O comunismo nos faz iguais, faz com que ninguém tenha mais que o outro, seria tudo nosso. É muito bonita essa ideia, se não fossem os comunistas, se não fossem os democratas, se não fossem os republicanos. Se não fosse a nossa imaturidade, perceberíamos que na verdade não precisamos de governos. Precisamos de uma organização única. Precisamos de respeito mútuo. Precisamos da verdade. E principalmente precisamos de paz. Essa paz é nossa, de direito. Todos nós temos direitos de viver em paz, de lutar pelas nossas batalhas, que já não são poucas. Ganhar a vida no mundo hoje não é fácil. É um mundo muito desigual. Um mundo onde não é pode ser... Aqui no Brasil, $1 é R$5 e lá. Num mundo assim, é muito difícil, porque eu aprendi na escola que é 1. 1 é igual a 1, não 1 é igual a 5. Enquanto 1 for igual a 5 ou mais, não haverá paz. Se hoje quem escolhe os candidatos que serão disponibilizados para a nossa escolha são os partidos formados pelos próprios políticos do passado, que fizeram coisas que a gente nem sabe e outras que já foram até investigadas e nunca deram em nada, como sempre. E esses candidatos são pessoas totalmente despreparadas. Elas não passam por nenhum tipo de concurso público para assumir aquele cargo. Elas não precisam falar outras línguas. Os valores estão completamente invertidos. Uma secretária hoje precisa ser bilíngue. A atendente do hotel precisa ser bilíngue. O coveiro da prefeitura presta concurso público. Tem prova para ele ser admitido no emprego. Por que os políticos não? Não precisa saber nada para ser presidente? Não precisa lutar para ser presidente? Não precisa fazer prova? Nós vamos escolher qualquer pessoa para pôr no nosso governo? Não precisa saber falar as línguas principais do nosso planeta para falar com as pessoas? Ah, não precisa. Ele chama a secretária e paga para ela uma merreca, não é mesmo? Enquanto isso, ele ganha lá os seus 60 mil por mês. E não só ele, os ex-presidentes também, todos eles continuam com todos os salários, regalias e andando de carro oficial, segurança, avião. Acho engraçado porque lutamos tanto para acabar com os reis e fizemos outros
Continuamos tratando os líderes como reis. Eles não são reis, eles são nossos funcionários, eles são funcionários do povo. Estão ali para trabalhar, são pessoas como nós que foram escolhidas para exercer uma função profissional. Não são filhos escolhidos por Deus. Não tem nada disso mais, acabou isso. Precisamos ser mais inteligentes, mais unidos e mais corajosos. Senão, voltaremos à escravidão. Escutem o que eu digo. Voltaremos à escravidão. Vai piorar muito. Inteligentes seríamos se nos uníssemos. Se todos os povos não fossem para a guerra. Se os cientistas não fabricassem bombas. Se os engenheiros não fossem trabalhar na usina. Se nós boicotássemos os governos, todos nós, do mundo todo, isso sim funcionaria. Não adianta sanções internacionais, adianta sanções populares. Isso que nós temos que fazer, sancionar os governos todos. Parar de pagar os impostos, o IPTU, o IPVA, o imposto de renda. Para de pagar. Vamos boicotar as eleições. Não vamos ninguém votar. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. O melhor sistema político para todos nós, a melhor ideologia seria anarquia. Mas para isso, precisaríamos ter união. Enquanto não houver união, seremos escravos, servos, estaremos à mercê desses que se acham reis. Mas não são. São assassinos, terroristas. São pessoas que nem deveriam estar vivas mais, na minha opinião. Esse Deus aí que falam que existe em todas as religiões, não só na católica, em todas elas. Se ele existisse de verdade, ele não permitiria que pessoas assim continuassem vivas, nem que elas nascessem. Para começo de conversa. Se Deus fosse tudo isso que falam que ele é, ele não permitiria diabo nenhum, nunca. Nem teria deixado Jesus nenhum morrer. Se Jesus tivesse poder, teria pulado daquela cruz, teria flutuado para fora da cruz. Precisamos acordar antes que não dê mais tempo. Estamos próximos. Pode apostar que estamos bem próximos disso. Tanto é que os nossos políticos estão procurando outro planeta para morar. Se você não sabe disso, você está pior do que todos estão. Você precisa se informar e sair da televisão. Aqui no Brasil, o nosso presidente atual está tentando vender a Petrobras. Ele sabe que o petróleo é uma energia do passado. Ele sabe disso. Porém, para quem ele vai vender? Para quem ele pretende? Quem é o que seria o comprador? A energia, a nossa companhia de gás. O gás é produzido no Brasil, o nosso petróleo é produzido no Brasil. Por que é vendido em dólar? Por que aumentou o petróleo se aqui no Brasil tem petróleo? O petróleo vai acabar, estamos numa época de transição energética do diesel para o nuclear. A Rússia, nem sei se eu posso falar nomes aqui, porque eu vou ser provavelmente censurada, e o seu amiguinha, a sua amiguinha, sabem disso. Eles querem controlar o resto do mundo. Eles sabem que o resto do mundo depende ainda do diesel e do petróleo. Controlando as energias de todos os países, eles vão mandar no mundo. Aqui no Brasil, a companhia de gás já não é mais nossa. A companhia de água já não é mais nossa. A água é nossa, está no nosso chão. O gás também, mas não é nosso. Idem o nosso petróleo. Já é assim, mas vai piorar. Se privatizar, vai piorar. Você sabia disso? Passou na TV sobre isso? Eu não vi. Achei na internet sem querer, no Instagram. Estamos muito mal. Muito mal. Nosso fim é esse, porque nossa culpa.
total a nossa culpa, não nos unimos. Temos medo, vamos lutar por eles. Minha filha jamais iria a guerra nenhuma. Se fosse menino, se vestiria de mulher, mas não iria pra guerra nenhuma. Onde já se viu ir pra casa dos outros, matar os outros? O que é isso? Onde nós estamos vivendo? Esses presidentes covardes, por que não vão na guerra eles mesmos? Ficam em casa, sentados no sofá. E usam o dinheiro que era para alimentar as pessoas que precisam, para dar casa, comida, saúde, segurança para o nosso povo, para fabricar armas, para matar o nosso próprio povo. Ninguém nesse mundo pode lutar por político nenhum. Não existe político confiável, não existe político bom. Não existe nenhum regime, nenhum partido honesto no planeta. Eu aposto um rim nisso.